Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luciana, eu sou aluna de odontologia, estou cursando o segundo semestre e vou gravar esse vídeo para tentar ajudar a todas as pessoas que, como eu, estão tendo dificuldade na matéria de odontogênese. Se você gostar do vídeo, dá um joinha lá que a gente continua gravando alguns vídeos legais para ajudar a galera aí, a todo mundo se sair bem nas provas finais. Pessoal, a odontogênese ela é a formação dos dentes via embrionária, certo? Ou seja, a origem da formação dos dentes dentro da barriga da mãe. A lâmina dentária, como muitos já devem ter estudado sobre lâmina dentária, lâmina vestibular, eu vou falar um pouco sobre a fase de botão, que são 5 fases. São a fase de botão, a fase de botão ou broto, a fase de capuz, a fase de campânula, a fase de coroa e a fase de raiz, certo? Qualquer coisa vocês desculpem aí, tá? Porque eu não tenho costume de ficar gravando o vídeo. Então eu vou falar devagar, pausadamente, porque tem pessoas assim como eu não consigo ficar só lendo e anotando. Eu gosto de assistir alguns vídeos que eu consiga assimilar melhor a matéria. Então vamos começar lá. Desculpem qualquer coisa, tá? Eu não sou professora. Eu tô aqui simplesmente com o intuito de ajudar todos vocês que se interessarem em assistir esse vídeo. A odontogênese, ela é um processo que ocorre com a formação do dente. Ele se inicia com o epitélio oral primitivo, com o ectomesênquima. A palavra ectomesênquima significa que migrou, ou seja, ele saiu de um lugar e foi para o outro, certo? Eles vão se interagir e formar uma estrutura que se bifurca, certo? Em duas partes, a lâmina dentária, a lâmina vestibular e o vestíbulo oral, dando origem à primeira fase, que é a fase de broto ou fase de botão. Na fase de broto, ocorre a partir do crescimento da lâmina dentária. Todos já devem ter feito aquele desenho da lâmina dentária, fase de botão, então vocês peguem o desenho e vão assimilando com o que eu vou falando, que vai ser mais fácil de todo mundo entender, certo? Então, a partir dessa fase de broto, ocorre o crescimento da lâmina dentária. Nessa fase, ocorre a condensação do ectomesênquima na região inferior do broto, certo? Agora, nós vamos pular para a segunda fase, que é a fase de capuz. Ela começa, nessa segunda fase de capuz, a formação do órgão do esmalte. O órgão do esmalte, ele é formado por 3 regiões. A região do epitélio externo do órgão do esmalte, o epitélio interno do órgão do esmalte e o retículo estrelado, certo? Que vai dar origem epitelial. Bom, ele cresce em forma de capuz devido à condensação do ectomesênquima. Ele não consegue passar, por isso ele cresce em forma de capuz, certo? A papila dentária, ela dará origem à dentina e à polpa futuramente. O folículo dentário, ele dará origem ao periodonto, certo? O folículo dentário, ele é responsável pelo cemento, o osso e os ligamentos periodontais. A papila dentária, ela é responsável pela dentina, pela formação da dentina, e pela polpa, que são de origem conjuntiva, certo? Agora nós vamos para a terceira fase, que é a fase de sino ou fase de campânula, como muita gente prefere falar. Nessa fase, ela é uma fase morfogenética e de diferenciação. Diferenciação da forma da futura coroa. Ela é muito importante para a fase de coroa, que será a próxima fase, certo?
a lâmina ela vai estar igual à fase de capuz. O que vai ter de diferente? Surgiu um estrato intermediário entre o retículo estrelado e o epitélio interno do esmalte. E uma junção entre o epitélio externo e o epitélio interno, que é chamada alça cervical. Na região da lâmina dentária, ela vai começar a degenerar. O que é degenerar? Vai começar a ir acabando aos poucos e se separar e se formar em forma de germe dentário. Pode começar a surgir nessa fase alça epitelial, como se fosse um broto novamente, certo? Mas com dente permanente. Isso não acontece com os molares e pré-molares, porque eles já surgem direto do epitélio, não através da alça cervical, da alça epitelial, desculpa, certo? Agora vamos para a quarta fase, que é a fase da futura coroa junto com a fase de coroa, certo? Então, como que começa a formação da fase de coroa, da futura fase de coroa? As células do epitélio interno, elas começam a sofrer inversão, certo? Elas começam a sofrer inversão de polaridade, porque o núcleo dessas células, elas deviam estar em contato mais próximo com a lâmina basal, mas está invertendo e elas vão se transformar em pré-ameloblastos. E os pré-ameloblastos, eles vão dar origem ao esmalte do dente. Essas diferenciações vão estimular as células da papila dentária, do tecido conjuntivo e se diferenciar em odontoblasto, certo? Entendeu a diferenciação do pré-ameloblasto para dar origem ao odontoblasto? Quarta fase. Teve a fase da futura formação, agora vamos para a fase de coroa. Nessa fase, a lâmina dentária ela já desapareceu e deu origem ao canal gubernacular, certo? O epitélio externo, o retículo estrelado e o estrato intermediário, eles vão formar um epitélio reduzido, certo? O epitélio interno, já não chamado epitélio interno, ele se transformará em ameloblasto, nessa fase que produz o esmalte. Já os odontoblastos, que formarão a dentina, passam por uma formação centrífuga, de dentro para fora, certo? Então, essa foi a fase de coroa. Por último, vem a fase de raiz, certo? A fase de raiz, no epitélio externo, no retículo estrelado e no estrato intermediário, eles já sofreram colapso do órgão do esmalte, certo? Que eu falei naquela outra parte que é o epitélio reduzido, é a mesma coisa. Na alça cervical, que fica lá embaixo, começa a se transformar na formação da raiz, como bainha epitelial de Hertzen e o diafragma epitelial. A função delas é formar os odontoblastos em dentina. Ela acaba se rompendo e forma os restos epiteliais de Malassez. Então, gente, a dentina ela vai entrar em contato com o folículo dentário. Quando ela entra em contato com o folículo dentário, ela estimula o folículo dentário a se transformar nas 3 regiões do periodonto, que são formadas simultaneamente, que é o osso alveolar, o cemento e os ligamentos periodontais, para que o osso ele não cresça invadindo a parte do cemento, certo? Então, tem que ter os ligamentos periodontais entre eles. Depois de toda formada essa fase de raiz, vai ocorrer uma reabsorção óssea para que ocorra a erupção do dente descido, certo? Eu espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho a vocês a entenderem, porque eu consigo aprender só assim, certo?
assistindo alguns vídeos bem simples e bem objetivos que eu consigo absorver melhor. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, dê um joinha. Se você não gostou, dá um joinha também para a gente continuar a cada vez mais sendo incentivado a ajudar várias pessoas que também têm algum tipo de dificuldade em algumas matérias. Essas matérias embriológicas, histológicas, são umas matérias realmente muito difíceis de se entender. Então dá lá um joinha que a gente faz de tudo para melhorar. E uma última observação, os ameloblastos, eles são de origem epitelial, ou seja, o esmalte, ele é epitelial. Os odontoblastos são de origem conjuntiva, ou seja, a dentina. Elas vêm da papila dentária. Então, cuidado aí na hora da prova para não se confundir. Um grande beijo a todos e espero que todos se saiam bem aí nessas provas finais.